Olá, olá, meus prezados alunos da Rede LFG, sejam vocês todos bem-vindos. Estamos juntos mais uma vez para tratar de uma lei muito importante, para tratar de um assunto muito polêmico, que é pertinente ao crime de racismo. Então, a aula de hoje, gravada para vocês, é uma aula dedicada ao estudo do racismo, um tema sempre complicado, um crime que causa sempre muita revolta em toda a sociedade, e é esse o nosso objetivo, trabalhar com o delito de racismo. Sempre que eu dou essa aula de racismo, já gosto de dizer para o aluno o seguinte: a gente vai falar de aspectos ligados à raça, à cor, à etnia, à religião, à procedência nacional. Então, já peço ao nosso aluno para, de modo algum, se sentir ofendido por, às vezes, algum exemplo, por, às vezes, alguma frase aí colocada. É complicado, né? Às vezes vai falar de religião, você vai falar de raça, de origem, de cor, e aí, às vezes, o aluno se sente ofendido. Pelo amor de Deus, não é essa a nossa intenção. Quero apenas explicar para vocês o que é o racismo, e aí, obviamente, eu vou ter que usar alguns exemplos durante o curso da aula de hoje. Por isso, desde já, peço a sua compreensão, entenda que os exemplos são colocados com fins educativos e de modo algum pretendo ofender qualquer colega. Ok? Beleza? Então vamos lá. Sobre o racismo, então vamos tratar do racismo, vamos aqui juntos para a lousa e vamos começar então essa aula de hoje tratando aí do racismo. Então no seu material racismo, o racismo ele está previsto na Lei 7.000. Então, o racismo está previsto na Lei 7.716 de 1989. Então, o racismo está lá previsto na Lei 7.716 de 1989. Então, meus colegas, sobre o racismo, o que há aí de importante? Primeiro, vamos começar verificando a sua previsão constitucional. Então, vamos começar dando uma olhadinha na Constituição Federal. Então, previsão constitucional. Tamanha a preocupação do Constituinte com aí a tutela e com a punição dos crimes de racismo, que a própria Constituição, em alguns dispositivos, ela vai cuidar, aí ela vai demonstrar para a gente sua preocupação em tentar coibir essa prática. Primeiro dispositivo importante no material de vocês é exatamente qual? Começamos por uma leitura do artigo 3º, inciso 4º. Então, começamos por uma leitura do artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Paulinho vai pegar para vocês o artigo 3º e vejamos aí o que nos diz o inciso 4º desse dispositivo. O artigo 3º da Constituição, ele vai tratar dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí ele vai dizer: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 4º, promover o bem de todos, vírgula, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, claramente, dentre os objetivos da Constituição de 88, um deles é o promover o bem de todos, independentemente e sem preconceitos de raça, origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Sem dúvida alguma, uma forma de discriminação que hoje está a merecer uma tutela, inclusive de natureza penal, é o próprio problema da homofobia. A gente sabe o quanto a homofobia tem causado sérios problemas, que eu diga que em São Paulo temos vários incidentes envolvendo aí ataques contra pessoas homoafetivas. A gente tem aquele caso aqui na Paulista, né, daquela lâmpada que se tornou clássico, né, pessoa com a lâmpada agredindo lá o rapaz. A homofobia, sem dúvida alguma, está a merecer aí uma tutela penal e deve acontecer com certeza aí nos próximos anos. Além do artigo 3º, inciso 4º, também é interessante que você dê uma olhada no artigo 4º, inciso 8º. Então, a Constituição
também demonstra sua preocupação com o racismo lá no artigo 5º, inciso 8º. Então vamos dar uma olhada no artigo 5º, artigo 4º, inciso 8, né? E lá no inciso 8, vamos ver aí o que consta lá desse dispositivo. O artigo 4º, ele vai tratar dos princípios pelos quais se orienta a República Federativa do Brasil. Veja, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí o inciso 8, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, de maneira expressa, a Constituição mais uma vez demonstra sua intenção de repudiar toda e qualquer prática racista. Maravilha. Por último, meus colegas, e aí sim o dispositivo mais interessante aqui para nós é o artigo 5º, inciso 42. Então, o último dispositivo interessante, e aqui é o mais específico quanto ao racismo, é o artigo 5º, inciso 42. Então, vejamos aí qual é o conteúdo do artigo 5º, inciso 42. Está aí na tela para vocês a Constituição e o Paulinho vai colocar para vocês o teor aí do artigo 5º, inciso 42. O inciso 42 está na tela, extremamente importante para a gente, porque daí nós vamos extrair algumas conclusões. Veja, a prática do racismo constitui, marca para a gente, Paulinho, crime inafiançável e imprescritível. Marca com outra cor, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Então, meus colegas, está aí o inciso 42, extremamente importante, porque o inciso 42, ele dá uma certa orientação para o próprio legislador. Perceba pelo inciso 42 que o constituinte originário, ele meio que já está dizendo para o legislador qual deve ser o tratamento a ser dispensado ao crime de racismo. Veja, o racismo, segundo a Constituição, primeiro, ele deve constituir crime. 2, ele deve constituir um crime inafiançável e imprescritível. E, além disso, tal delito deve estar sujeito a uma pena de reclusão. Então, daí, desse inciso, nós vamos extrair algumas conclusões importantes. Então, voltando comigo e voltando para a lousa, desse inciso, então, artigo 5º, inciso 42, desse dispositivo, então, desse artigo 5º, inciso 42, algumas conclusões importantes podem ser extraídas. Então, do artigo 5º, inciso 42, algumas conclusões importantes podem ser extraídas. Quais são elas? Então, vamos lá. Desse dispositivo, você vai tirar algumas conclusões. Primeiro, a primeira conclusão interessante é exatamente qual? O racismo. Então, a primeira conclusão interessante é que o racismo deve ser criminalizado. Então, a primeira conclusão importante é que o racismo ele deve ser criminalizado. Você vê que a Constituição ela diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável. Então, o racismo ele deve ser criminalizado, vírgula, não podendo ser tratado. Então, não podendo ser tratado como mera contravenção penal. Então, deve ser criminalizado, não podendo ser tratado como mera contravenção penal. Então, ainda que o legislador ordinário quisesse criar a figura delituosa do racismo e tratar como contravenção penal, ele esbarraria na Constituição Federal. Porque a Constituição claramente diz que, face à gravidade desse delito, tal delito deve ser tratado como crime, jamais sendo tratado como contravenção. 2. A Constituição também diz que esse crime de racismo, então a Constituição também diz que esse crime de racismo deve ser punido
com pena de reclusão. Então, esse crime de racismo deve ser punido. Então, o crime de racismo deve ser punido com pena de reclusão. Então, cuidado com isso. A Constituição também estabelece a natureza da pena, dizendo que tal delito deve ser punido com pena de reclusão. Ótimo. Outro ponto importante, a Constituição também nos diz que esse crime ele deve ser imprescritível. Daqui a pouco eu volto a falar da imprescritibilidade. Por hora vamos só deixar isso aqui. Então, o crime de racismo, ele deve ser tratado como um crime imprescritível, ou seja, um crime que não está sujeito à prescrição. Então, independentemente aí do tempo decorrido entre o fato delituoso e a persecução penal, tal delito não estaria sujeito à preclusão. Por último, meus colegas, a Constituição também diz que esse crime, então, o crime de racismo, então esse crime não admite liberdade provisória com fiança. Então, esse delito não admite liberdade provisória com fiança. Então, a Constituição diz que ele é um crime imprescritível e inafiançável. Agora, veja, segundo a doutrina, apesar desse crime, por força da própria Constituição, não admitir liberdade provisória com fiança, a doutrina costuma dizer o que, no entanto, não impede, então aí já bem atualizada essa aula para vocês, o que, no entanto, não impede a concessão de liberdade provisória sem fiança. Então, a doutrina costuma dizer que a liberdade provisória com fiança não se confunde com a liberdade provisória sem fiança. Então, o que, no entanto, não impede a concessão de liberdade provisória sem fiança, vírgula, cumulada ou não, então, cumulada ou não, com as medidas cautelares diversas da prisão. Então, cumulada ou não, com as medidas cautelares diversas da prisão. Então, cumulada ou não, com as medidas cautelares diversas da prisão. Vale a pena atentar para isso e deixar seu material sempre atualizado, apesar de não se admitir a liberdade provisória com fiança no racismo, a doutrina vem entendendo que é plenamente possível a concessão de liberdade provisória sem fiança. E agora, face o advento da Lei 12.403, inclusive com a concessão das medidas cautelares diversas da prisão. O juiz pode entender que aquelas novas medidas cautelares do artigo 319 do CPP podem ser concedidas e podem surtir o efeito necessário sem que seja aí obrigatória a manutenção do acusado na prisão. Então, cuidado com essa questão da liberdade provisória com fiança. Tranquilo? Maravilha? Primeiro ponto explicado e trabalhado aí. Número 2, no seu caderno, nosso próximo ponto. Número 2, aqui um tema interessante, que é qual? Eu havia já chamado a atenção, que é a imprescritibilidade do racismo. Então, imprescritibilidade do racismo. A Constituição Federal diz que o racismo é um crime imprescritível. Pois bem, e aí, só para a gente lembrar, qual outro crime é imprescritível além do racismo? Qual outro crime além do racismo é imprescritível? A ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Pega para a gente a Constituição, Paulinho, e é só pegar a Constituição, porque lá a Constituição ela também trata da ação de grupos armados
contra a ordem constitucional, e lá também vai dizer que tal delito também seria considerado imprescritível. Pega para a gente o artigo 5º, inciso 44. Então, artigo 5º, inciso 44. Está aí na tela, me perdoem. Está aí na tela para vocês o inciso 44, vejam. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, ao lado do racismo, você tem aí os dois crimes imprescritíveis: o racismo e essa ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que, segundo a maioria da doutrina, são os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Então, essa ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, eles estariam previstos, então, na Lei de Segurança Nacional, que é a lei de número 7.170 de 1983. Maravilha. Meus colegas, a grande discussão aqui, e voltando para o racismo, a grande discussão é a seguinte: será que pode a lei estabelecer, a Constituição, será que pode a Constituição estabelecer que um crime é imprescritível? Cuidado com isso, essa matéria, se você tiver interesse em aprofundar, é bem interessante, porque é um julgado muito legal, muito bem redigido. Vale a pena depois você consultar no Supremo Tribunal Federal o julgamento do habeas corpus de número 82.424. Habeas corpus 82.424. Esse aqui é um julgado histórico ao qual eu vou fazer menção várias vezes na aula de hoje, porque é um julgado, né? Você há de convir comigo, não é todo dia que temos casos de racismo. E esse caso, ele é um caso muito legal, foi relatado pelo ministro Maurício Corrêa, porque ele trata da publicação de livros. E o livro, o que acontece? O cidadão ele acabou editando um livro fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica. E é um julgado dos mais interessantes, porque aqui por hora ele enfrentou várias questões. Primeiro enfrentou a questão pertinente à própria liberdade de expressão. Se por conta da sua liberdade de expressão você não poderia publicar um livro aí com ideias preconceituosas contra a comunidade judaica. Depois eu volto a falar sobre isso aí, mas por hora o que é interessante é que nesse julgado o Supremo se debruçou sobre a questão da imprescritibilidade. E aí o Supremo analisou, poxa, mas será que um crime pode ser imprescritível? O que o Supremo disse, Paulinho? Pode, sem problema algum. E por quê? Aqui nas palavras do relator, ele diz assim, ó, a Constituição, ela impôs aos agentes de delitos dessa natureza, pela gravidade e repulsividade da ofensa, a cláusula da imprescritibilidade, para que fique ad perpetuum rei memoriam, ou seja, para que fique guardado para sempre o repúdio e a abjeção da sociedade nacional à sua prática. Jamais podem se apagar da memória dos povos que se pretendam justos os atos repulsivos do passado que permitiram e incentivaram o ódio entre iguais por motivos raciais de torpeza inominável, para que se impeça a reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais admitem. Então, quer dizer, é um julgado muito legal. Quem tiver interesse, vale a pena depois dar uma lida, porque demonstra exatamente isso. Supremo dizendo que é plenamente possível que tais crimes sejam imprescritíveis. Primeiro, porque a própria Constituição Federal diz isso no rol dos direitos e garantias individuais. Segundo, porque tamanha a gravidade desse crime que não podemos deixar que fatos delituosos como esse
caiam no esquecimento. Então, daí o interesse do Supremo em dizer que não pode se apagar da memória do povo que se pretenda justo atos absurdos aí, como já foram praticados, relacionados aí ao racismo. Ok? Então, cuidado com essa questão da imprescritibilidade. Segundo o Supremo, plenamente possível que tais crimes sejam considerados imprescritíveis. Maravilha! Em frente, outro ponto importante no seu caderno. Ponto de número 3, já até falei aqui, mas vamos destacar separado no seu material, insuscetibilidade. Então, ponto de número 3, insuscetibilidade de liberdade provisória confiança. Então, no seu material, ponto de número 3, insuscetibilidade de liberdade provisória confiança. Então, insuscetibilidade de liberdade provisória confiança. Já foi comentado no ponto anterior que a Constituição Federal diz que o crime de racismo não admite liberdade provisória confiança. Então, na verdade, se o cidadão foi preso em flagrante e se o cidadão pretende ser colocado em liberdade, não adianta querer obter liberdade provisória confiança, porque o delito de racismo não admite essa modalidade de liberdade provisória. Nesse sentido, aliás, é interessante você pegar o Código de Processo Penal e até olhar a nova redação do artigo de número 323, inciso 1º. Então, Código de Processo Penal, reproduzindo aqui a própria Constituição Federal, passou a dizer isso expressamente em seu artigo 323, inciso 1º, atente, com redação dada pela Lei 12.403/11. Então, com redação dada pela Lei 12.403 do ano de 2011. Então, cuidado com isso. Código de Processo Penal, todos nós sabemos que foi alterado em 2011 pela Lei 12.403, e essa lei, reproduzindo o próprio texto da Constituição, diz que não se admite fiança no crime de racismo. Paulinho pega pra gente, vamos olhar o Código de Processo Penal, só o código, só pegar o Código de Processo Penal para ver exatamente o que o Código de Processo Penal nos diz em relação à matéria. Então, Código de Processo Penal, vamos ver lá o teor desse dispositivo. Então, Código de Processo Penal, está aí na tela para vocês, não será concedida fiança. Marca para a gente, inciso 1º, Paulinho, nos crimes de racismo. Então, nos crimes de racismo. Maravilha. Então, meus colegas, crime de racismo, cuidado com isso, não admite fiança. Na prática, isso tem alguma repercussão? Tem ou não tem? Cuidado com isso, volta comigo. A gente colocou no bloco anterior, não vou nem repetir. Apesar de não caber fiança, a doutrina sustenta que é plenamente possível a concessão da liberdade provisória sem fiança, só que cumulada com as medidas cautelares diversas da prisão. Então, por exemplo, o juiz pode conceder liberdade provisória sem fiança e ele pode aplicar a obrigação, né, aquela vinculação, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca, proibição de manter contato com pessoa determinada, internação provisória, monitoramento eletrônico, suspensão das funções públicas, várias medidas cautelares lá do 319. Então, na verdade, quando fala que o crime não admite fiança, cuidado para não achar
que a pessoa obrigatoriamente permaneceria presa. Não, você pode dar liberdade provisória sem fiança, cumulada, se for o caso, com as medidas cautelares. Qual que é a única relevância prática que tem, então, o fato de não caber fiança? Sabe qual que é? É a questão de que o delegado não pode colocar você em liberdade. Porque quando o crime admite fiança, o delegado te prendeu e aí o delegado pode, a depender do caso, a gente sabe que hoje, desde que o crime não tenha pena máxima superior a 4 anos, o próprio delegado pode conceder fiança. Parece bobagem isso, gente, mas quando o delegado concede fiança, você sequer é colocado no xadrez. Você é preso em flagrante, teoricamente deveriam lavrar o auto de prisão em flagrante, e aí você recolhe a fiança, né, que fica depositada em juízo, aí você é posto em liberdade. Quando o crime não admite fiança, o delegado lavra o APF, você fica preso. Porque aí somente o juiz é que pode conceder a liberdade provisória sem fiança e somente o juiz é que pode aplicar as medidas cautelares diversas da prisão. Beleza? Então, cuidado com a repercussão prática do fato do crime não admitir fiança. Pelo menos preso você vai ficar alguns dias, né? Ou algumas horas, a depender lá se o seu despacho com o juiz for um pouco mais rápido. Porque o delegado, ele como não pode conceder fiança, significa dizer que pelo menos em tese a pessoa vai ficar presa. Maravilha. Voltando comigo, voltando para a lousa. Já vimos então, meus colegas, que tais crimes são insuscetíveis de fiança. Próximo ponto, no seu material, ponto de número 4. Outros tipos penais relacionados ao racismo. Então, no seu material, outros tipos penais relacionados ao racismo. Eu disse a vocês que a lei que tutela o crime, que prevê, perdão, o crime de racismo, é a Lei 7.716. Tome cuidado, porém, para não achar que essa seria a única lei que vai trazer crimes ligados aí à questão do racismo. Você vai ficar atento, porque há outros tipos penais que sofreram influência do princípio do repúdio ao racismo, apesar de não poder ser enquadrados como crimes raciais. Interessante, por exemplo, você ficar atento à Lei 2.889 de 1956. Então é interessante você ficar atento à Lei 2.889 de 56. Essa lei é a lei que tutela, que prevê o crime de genocídio. Todos nós sabemos que genocídio, ele não pode ser tratado como sinônimo de racismo, não tem nada a ver. Quando você pratica o genocídio, na verdade você quer exterminar um determinado grupo, no todo ou em parte. Só que o detalhe interessante é que você pode praticar o genocídio, está aí na tela, quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, marca pra gente, Paulinho, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E como tal, mata membros do grupo, causa lesão grave, submete a condições tal. Veja que interessante. O crime de genocídio, ele na verdade tutela a existência de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, não é um crime de racismo. Só que na verdade, como fica bem claro pela leitura aí na tela, quando você resolve exterminar no todo ou em parte esse grupo, o que leva você a fazer isso é a questão do racismo. Porque, veja bem, você está tentando destruir no todo ou em parte um grupo nacional, um grupo étnico, um grupo racial, um grupo religioso. Então, por exemplo, você não gosta lá de judeus.
E aí você pensa no nazismo, vai trabalhar com a ideia de exterminar toda uma raça, uma etnia, uma religião, grupo nacional. Então esse é o genocídio previsto aí, colocado para vocês, na Lei 2.889 de 1956. Ótimo. Voltando comigo e voltando aqui para a lousa, cuidado para não se esquecer também da lei de tortura. A lei de tortura, é interessante isso, a lei de tortura, ela também prevê uma figura delituosa que trabalha com a questão do racismo. E aí você vai ficar atento ao artigo 1º, inciso 1º, a linha C. Então, artigo 1º, inciso 1º, a linha C de casa. Paulinho vai pegar para a gente a lei de tortura, que, se não me falha a memória, acho que o Rogério estuda com vocês tortura. Rogério estuda aí tortura. E aí tomem cuidado, porque você pode praticar tortura para obter uma confissão, você pode praticar tortura para obter aí informações quanto a uma prática delituosa, e você pode também praticar tortura, olha lá, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Não sei se foi no ano passado, 2011, 2010, teve um caso aqui em São Paulo de um senhor judeu que foi preso, e aí ele reclamou que ele foi aí submetido a uma série de constrangimentos na prisão, ficou numa delegacia aí por conta da questão religiosa. Então, na verdade, fizeram lá várias coisas com ele por conta disso. O que você tem? Você pode cogitar, então, de uma prática semelhante a essa. A pessoa é submetida a um constrangimento com violência, com ameaça, que lhe causa um sofrimento físico ou mental por conta da questão racial ou por conta da questão religiosa. Então aí um segundo crime que merece sua atenção. Para fechar, cuidado para não se esquecer também do crime que a gente vai estudar no finalzinho da aula de hoje, que é o crime lá do Código Penal, do artigo 140, parágrafo 3º. Aqui no 140, parágrafo 3º, nós temos a figura delituosa conhecida como injúria racial. Esse aqui é um delito extremamente comum, infelizmente. Crime extremamente comum praticado sobremaneira em campos de futebol. Vez por outra, jogos de futebol, uma pessoa individualmente se vê ofendida em sua honra subjetiva e a pessoa se utiliza de elementos referentes à raça, cor, religião, procedência nacional. Sempre cito aquele exemplo do Roberto Carlos. Roberto Carlos, jogador de futebol brasileiro, que acho que estava na Rússia, né? E aí jogaram bananas no campo de futebol. Tem o Antônio Carlos, jogador também da seleção brasileira, né? Que ele foi expulso num jogo, acho que no Sul, e aí ele fez aquele gesto terrível, né? Da questão da cor, então seria uma injúria racial. Paulinho pega para vocês o Código Penal, depois eu vou voltar a tratar desse crime, coloca no parágrafo 3º. Parágrafo 3º está aí na tela para vocês, vejam. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a, marca para a gente, Paulo, raça, cor, etnia, religião, condição idosa ou portadora de deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, na verdade, se você pratica um crime contra a honra subjetiva de uma pessoa, utilizando-se aí de elementos quanto à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, temos o crime de injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º. Beleza? Ótimo. Dito isso, agora sim, nós começamos então a fazer uma análise da lei do racismo. No seu material, comigo na lousa, vamos então tratar do quê? Do nosso ponto de número 5. No seu material, o nosso ponto de número 5 versa sobre o quê? Versa sobre uma análise
Então, ponto de número 5, façamos aqui, então, uma análise da lei 7.716/89. Então, agora sim, vamos ingressar no estudo da lei do racismo, que é a lei de número 7.716 de 1989. Então, vamos lá, então. Pega pra gente a lei, Paulinho. Vamos dar uma olhada em seu artigo 1º. O artigo 1º é impressionante. O artigo 1º é o mais importante dela. Se você compreender bem o artigo 1º, o resto é só ler. Quer ver? Olha o artigo 1º dessa lei. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes, marca pra gente, Paulinho, de discriminação ou preconceito. E aí, com outra cor, você vai marcar raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Você vê que aí tá o centro da lei do racismo, que é o mais importante, porque o racismo vai estar presente quando verificarmos que uma pessoa, por conta de preconceito, discriminou alguém. Preconceito ligado à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então aí, meus colegas, a importância de compreendermos cada um desses elementos normativos. Então, no seu material, comigo aqui na lousa, vamos então fazer aí uma análise dos elementos normativos do artigo 1º. Então, vamos fazer uma análise dos elementos normativos do artigo 1º. Porque se você compreender bem os elementos normativos do artigo 1º, o resto da lei é só mesmo fazer uma leitura. Então, quais são os elementos normativos do artigo 1º? O primeiro elemento normativo é exatamente qual? É o verbo discriminar. Então, o primeiro elemento normativo é discriminar. Cuidado para não confundir com descriminalizar e assim por diante. Então, o primeiro elemento normativo significa discriminar. E o que vem a ser discriminar? Discriminar, meus colegas, significa o quê? Significa promover qualquer tipo de distinção. Então, discriminar significa promover. Então, discriminar significa promover qualquer tipo de distinção. Então, significa promover qualquer tipo de distinção, vírgula, exclusão. Então, significa promover qualquer tipo de distinção, vírgula, exclusão, vírgula, restrição ou preferência. Então, discriminar é exatamente isso. Então, discriminar significa promover qualquer tipo de distinção, exclusão, restrição ou preferência. Então, na verdade, quando falamos em discriminar, significa dizer que você está aí dirigindo sua conduta contra uma pessoa no sentido de privá-la do acesso ou gozo de determinado bem ou direito. Então, o que é discriminar? Por exemplo, eu virar para você e falar assim, olha, você não pode estudar na minha escola, você não pode comer no meu restaurante, você não pode trabalhar na minha empresa. Então, eu estou estabelecendo uma forma de exclusão. Eu estou estabelecendo que você não pode, então, ter acesso ao gozo de determinado bem ou direito. Claramente, a doutrina vai nos dizer
que a estrutura desse comportamento discriminante, ela trabalha com duas pessoas, o que é bem óbvio. Você vai ter, de um lado, a pessoa que está discriminando, então, dizer, ó, aqui você não pode assistir minha aula, vai embora daqui. E você vai ter a pessoa que é alvo da discriminação. Então, aquela pessoa que não tem acesso ao bem ou ao direito aí colocado. Então, isso, meus colegas, significa o quê? Significa a discriminação. Discriminar é crime? Discriminar é crime. Interessante isso, sabe por quê? A discriminação isoladamente considerada, ela não é crime. Isso é bem legal. Na verdade, só vai ser crime, e daqui a pouco eu vou chegar, se você concluir que tal discriminação foi movida pelo preconceito de raça, cor, origem, religião, procedência nacional. Então esse aqui é o detalhe interessante. A doutrina, então, nos ensina que a discriminação por si só, ela não é crime. Então vale a pena colocar isso aí no seu material, entenda bem. Então tá aqui no seu material, você vai anotar o seguinte: isoladamente considerada. Então, isoladamente considerada. Então, isoladamente considerada a discriminação. Então, isoladamente considerada a discriminação. Então, isoladamente considerada a discriminação não é crime. Então, se você simplesmente excluir uma pessoa, não, você não pode estudar aqui na minha escola, você não pode comer no meu restaurante, até aí não é crime. Agora, quando é que essa discriminação passará a ser crime? Essa discriminação, para que ela seja crime, você vai ter que somá-la ao preconceito. Por isso que o crime... E até faço um corte aqui, gente. Por isso que o racismo, ele é um crime muito difícil de comprovação. Porque, na verdade, você vai ter que demonstrar que a pessoa foi excluída do acesso a um bem ou do gozo de um direito, discriminação, mas você vai ter que demonstrar que essa discriminação teria ocorrido por algum tipo de preconceito de raça, cor, origem, religião ou procedência nacional. Então, isso sim, aí estaria caracterizado o delito de racismo. Tranquilo? Então, cuidado aí com essa questão, tá? Porque, na verdade, racismo só vai estar caracterizado quando você somar a discriminação ao preconceito. Ótimo, maravilha. Depois, o que mais que nós temos? A discriminação está explicada. Além da discriminação, você também é obrigado a compreender o conceito de preconceito. Então, meus colegas, o que vem a ser aí o preconceito? Preconceito, próprio nome, né, própria palavra, bem tranquila aí de ser compreendida. Por preconceito, você entende o quê? Significa uma opinião formada antecipadamente. Então, pré-conceito significa o quê? Significa uma opinião formada antecipadamente. Então, significa uma opinião formada antecipadamente. Então, significa uma opinião formada antecipadamente, vírgula, referindo-se à atitude interna do agente. Então, significa uma opinião formada antecipadamente, referindo-se à atitude interna do agente. Então, referindo-se à atitude interna do agente. Então, meus colegas, cuidado com isso, porque quando falamos, então, em preconceito, o nome já sugere isso, a palavra é uma ideia formada antecipadamente, referindo-se a uma atitude interna do agente. Então, isso aí é exatamente o preconceito.
Interessante perceber, Lina, que aqui nas duas ideias juntas colocadas, preconceito e discriminar, é interessante perceber, Paulinho, que primeiro vem o preconceito. Concorda comigo? E depois vem a discriminação. Porque a pessoa ela chega no estabelecimento comercial e aí eu olho para ela e ela pertence a uma determinada classe, sei lá, uma cor, religião, etnia, procedência nacional. Ela fala assim, eu não gosto disso. E aí você vai discriminar. E aí, logicamente, que o delito de racismo poderá estar sendo aí tipificado. Então, essa é a ideia do preconceito. Primeiro, você coloca na sua cabeça que você não gosta de determinada raça, determinada cor, religião, procedência nacional. E depois você vai exteriorizar esse comportamento através da chamada discriminação. No seu material, uma questão interessante que poderia ser cobrada de vocês quanto a essa matéria, discriminação, preconceito, diz respeito aqui, meus amigos, aos chamados programas. Então, diz respeito aqui aos chamados programas de ação afirmativa. Então, fique atento aqui aos chamados programas de ação afirmativa. Esse aqui é um tema extremamente polêmico, que o próprio Supremo deve analisar aí nos próximos anos, que é a questão, se você até quiser anotar, anota aí pra gente, Paulinho, na tela, vamos anotar esse conceito aí. Então, programas de ação afirmativa. Então, o Paulinho vai anotar aí na tela para vocês o que são esses programas. Então, tá aí na tela para vocês, programas de ação afirmativa. Coloca assim para a gente, Paulinho. Programas de ação afirmativa. É o conjunto de ações, programas e políticas. Então, conjunto de ações, vírgula, programas e políticas que buscam reduzir ou minimizar, os efeitos intoleráveis da discriminação em razão de raça, sexo, religião, intoleráveis da discriminação em razão de raça, sexo, religião, raça, vírgula, sexo, religião, vírgula, deficiência física ou outro fator de desigualdade. Ou outro fator de desigualdade, vírgula, buscando incluir setores marginalizados, num patamar satisfatório de oportunidades sociais. Então, buscando incluir setores marginalizados num patamar satisfatório de oportunidades sociais, valendo-se de mecanismos, vírgula, valendo-se de mecanismos compensatórios. Então, valendo-se de mecanismos compensatórios. Meus colegas, essa aí é uma questão bem interessante, que pode até ser cobrada de vocês numa eventual segunda fase aí num concurso. A gente sabe que hoje esses programas de ações afirmativas têm causado muita polêmica, principalmente nas chamadas cotas aí da universidade. Então você tem as cotas aí para os negros, às vezes tem aquela discussão em relação à cota para aquele aluno originário de escola pública, várias questões aí.
Esses programas de ação afirmativa, é interessante isso, porque na verdade você está utilizando de mecanismos compensatórios para tentar colocar em plano de igualdade pessoas que ao longo de anos, décadas, séculos, sofreram vários tipos aí de preconceito. Então esses são os programas de ação. Cuidado com isso, geralmente a doutrina diz que esses programas de ação afirmativa, eles não caracterizam discriminação racial. Tá? Então, cuidado com isso. Grande parte da doutrina entende que esses programas de ação afirmativa, eles não violam o princípio da igualdade. Na verdade, eles vão trabalhar com a ideia de simplesmente melhorar. Então, devido aí às consequências gravosas que essas pessoas sofreram ao longo de tanto tempo, você trabalha aí com uma compensação e uma busca de incluir esses setores marginalizados em melhores oportunidades sociais. Então, essa é a questão. O assunto ele deve aí ir à pauta do Supremo. O Supremo deve discutir essa matéria aí nos próximos anos, porque é uma matéria muito polêmica nas próprias universidades. Algumas têm adotado, outras não. Provoca sempre muita controvérsia o assunto. Por isso que o Supremo ele deve dar uma decisão final em relação a isso nos próximos anos. Tá claro? Mas aqui, doutrinariamente, a doutrina diz que isso não caracteriza discriminação racial, porque, na verdade, você está tentando suprir aí problemas de desigualdade por conta dessas questões. Beleza? Ótimo. Volta comigo para a lousa. Olha só, voltando para a lousa, eu já expliquei para vocês. Então, o que é a discriminação, que é você promover uma exclusão, e eu já expliquei para vocês também o que é o preconceito, que é uma ideia formada antecipadamente. Lembre-se daquilo que eu disse. A discriminação sozinha não é crime. O preconceito sozinho, ele não é crime. Na verdade, o crime ele só estará aperfeiçoado quando você juntar as duas coisas. Então, na verdade, a discriminação sozinha, ela não é crime. O preconceito sozinho também não é crime. Porque, por exemplo, na sua cabeça, dentro da sua cabeça, se você não gostar de uma religião, é crime? Não. O preconceito na sua cabeça, ele não é crime. Passará a ser crime se por acaso, por conta desse preconceito, você partir para uma discriminação. Aí o crime estará caracterizado. Tranquilo? Agora, Renato, qualquer discriminação movida por um preconceito vai caracterizar crime? Não. De acordo com a lei, e a lei está precisando ser mexida, por quê? De acordo com a lei, você só vai ter o crime de racismo caracterizado se essa discriminação for movida por um preconceito ligado a quê? Vamos lá. Ligado a, letra C. Primeiro preconceito que pode mover aqui a discriminação é o preconceito ligado à raça. Então, o primeiro preconceito é o preconceito ligado à raça. Paulinho vai anotar na tela para vocês esse conceito aí. Como é que nós, então, conceituamos raça? Então, vamos lá. Coloca assim para a gente, Paulinho. É um grupo formado a partir de características biológicas comuns. Então, é um grupo formado a partir de características biológicas comuns. É um grupo formado a partir de características biológicas comuns. Vírgula, ou seja, é o conjunto de indivíduos, cujos caracteres somáticos, então é o conjunto de indivíduos cujos caracteres somáticos, vírgula,
tais como a cor da pele, vírgula, o tipo de cabelo, etc., vírgula, são transmitidos por hereditariedade. São transmitidos por hereditariedade. Então, meus colegas, cuidado com isso. Raça é exatamente isso, então. O conceito de raça é sempre complicado, tá? Quando a gente pega, às vezes, obras ligadas à sociologia, não quero entrar aqui nessa praia com vocês, vamos ficar apenas usando o direito e esse elemento normativo. A doutrina diz que raça é um grupo formado a partir de características biológicas comuns, tais como, então, a cor da pele, o tipo de cabelo, a conformação do crânio, do rosto e assim por diante. Então, nesse caso, se você está diante dessa característica transmitida por hereditariedade, temos aí, então, uma raça. Entre parênteses, no seu material, vale a pena aí anotar o julgado do STJ de número HC, coloca aí pra gente, Paulinho, STJ HC 15155. Então, STJ HC 15155. Nesse julgado, o STJ se deparou com a discussão. Esse julgado é aquele mesmo do Supremo que eu havia falado. Só que aquele do Supremo, lógico, foi depois desse. Primeiro passou pelo STJ e depois chegou no Supremo. O STJ, Paulo, e também o Supremo discutiram se o judeu seria uma raça. E entendeu-se que sim. Tá? Então, cuidado com isso. Havia um questionamento lá se os judeus seriam ou não uma raça, só que o STJ ele acabou denegando a ordem, entendeu que seria sim uma raça. O julgado fala sobre isso e aí vai dizer lá caracterizado, outro tipo tal, e aí concluiu que haveria sim um crime de racismo e que você poderia sim tratar aí o judeu como raça. Cuidado com isso, meus colegas, e cuidado porque nesse ponto. Cuidado com a leitura do professor Guilherme de Souza Nutti. Na opinião do professor Guilherme de Souza Nutti, a pessoa homoafetiva, ela poderia ser tratada como um grupo racial. Posição bem estranha, tá? Na verdade, coloca o artigo 1º da Lei do Racismo na tela pra gente. Coloca o artigo 1º na tela pra gente lá. Então, o artigo 1º vai ser colocado aí para vocês. E aí, olha só. Veja você que o preconceito que está aí colocado é um preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Você vê que claramente a questão homoafetiva ela não está aí dentro. E até deveria ser incluída, sem dúvida alguma, né? Hoje, face às barbáries cometidas Brasil afora, aqui em São Paulo, então é uma coisa horrorosa, sem dúvida alguma deveria. Aí qual é o problema? Há quem faça esse tipo de interpretação. Na opinião do professor Guilherme de Souza Nutti, ele vai dizer então que a palavra raça, ela, na verdade, deve ser compreendida como um grupo de pessoas que comunga de ideais ou comportamentos comuns, ajudando-se para defendê-los, sem que necessariamente constituam um conjunto homogêneo de pessoas fisicamente parecidas. Aí ele vai concluir que, assim, homossexuais discriminados podem ser considerados como grupo racial, tá? É uma posição colocada. A meu ver, é uma posição bem complicada. Tudo bem que é um vazio, que a lei não fala da questão homoafetiva. A época lá não havia, a lei é bem antiga, a época não havia os problemas que nós temos hoje. Agora, daí a querer fazer uma interpretação, né, tão extensiva quanto esta, para dizer que o homossexual ele poderia ser colocado como um grupo racial, a meu ver, é uma posição bem complicada, foge bastante do elemento colocado. Por isso que outros doutrinadores, a gente sempre
tenta pesquisar vários doutrinadores para as aulas, encontrei aí professor Cristiano Jorge Santos dizendo que, por ora, diante do texto da lei do racismo, o preconceito ligado à orientação sexual não caracteriza racismo. Tá? Então, cuidado com isso. O ideal, portanto, hoje é dizer que qualquer tipo de preconceito ligado à orientação sexual não caracteriza racismo, simplesmente porque a lei brasileira não prevê. Enquanto ela não for alterada para dispor sobre isso, esse é o melhor entendimento, pelo menos na minha opinião. Fácil, parece bobagem, mas a gente sabe. Uma vez eu estava dando essa aula, uma aluna comentava comigo, ela trabalha no ramo de turismo. Aí ela estava falando que isso é muito comum em empresas de turismo. Apesar de que a gente sabe hoje, eu até estava lendo uma reportagem outro dia, que agora você já tem empresas de turismo especializadas aí para a depender da sua orientação sexual. Aí ela estava falando que certos hotéis, eles não recebem casais homoafetivos. Aí quer dizer, claramente, você tem uma questão de um preconceito ligado à sua orientação sexual. Você está lá com uma pessoa do mesmo sexo e você não pode se hospedar num hotel. Seria racismo, caso a lei dispusesse nesse sentido. Agora, a lei não fala nada no artigo 1º, então o ideal é concluir que a orientação sexual, por hora, ela não caracteriza o racismo. Vamos lá? Depois, meus amigos, próximo ponto. Já falamos do conceito de raça, que é o primeiro aí. O próximo elemento normativo, lá do artigo 1º, é exatamente qual? É a cor. Quanto ao conceito de cor, que também provoca muita confusão lá na sociologia, você vai entender que cor diz respeito à pigmentação. Então, aqui trabalha-se com a ideia de pigmentação epidérmica dos seres humanos. Então, cor diz respeito à pigmentação epidérmica dos seres humanos. Então, é isso que vocês devem compreender por cor. Diz respeito aí à pigmentação epidérmica dos seres humanos. Então é assim que está utilizada aí a palavra cor. Usa-se a expressão, então, afrodescendente, caucasiano, várias expressões que podem aí ser utilizadas no sentido de cor. O IBGE, há muita controvérsia quanto a esse conceito, mas só para você ter uma ideia, no censo demográfico de 2000, o IBGE empregou uma metodologia de autoclassificação pré-codificada, e aí os entrevistados respondiam ao quesito cor ou raça de acordo com opções fechadas. E aí em 2000, 53% da população brasileira se afirmaram da cor branca, 39% da cor parda, 6% da cor preta, 0,5% amarela e 0,4% indígena. Então, na verdade, você tem aí a questão da cor colocada para vocês, é a pigmentação, então, epidérmica do ser humano. Próximo elemento normativo. Próximo elemento normativo, letra E. Então, próximo elemento normativo do artigo 1º diz respeito à etnia. Então, o próximo elemento normativo é a etnia. Renato, o que eu compreendo por etnia? No seu material, etnia é o agrupamento humano. Então, etnia é o agrupamento humano constituído. Então, o agrupamento humano constituído por vínculos intelectuais. Então, etnia é o agrupamento humano constituído por vínculos intelectuais. Então, o agrupamento humano constituído por vínculos intelectuais, como a cultura ou a língua. Então, por vínculos intelectuais, como a cultura ou a língua.
Então, é o agrupamento humano constituído por vínculos intelectuais, como a cultura ou a língua. Ou seja, é um grupo de pessoas que apresentam homogeneidade cultural ou linguística. Claramente, quando falamos no conceito de raça, nós vimos que raça está ligado a caracteres que se transmitem por hereditariedade. Quando falamos no conceito de raça, nós vimos que são caracteres somáticos, como a cor da pele, como às vezes lá a formação do crânio, o tipo de cabelo, etc. Então, raça está ligado a caracteres de natureza física, ao passo que etnia está ligado a vínculos de natureza o quê? Intelectual, tais como a cultura ou a língua. No seu material, melhor exemplo de etnia é o exemplo ligado aí aos índios, tá? Então, o melhor exemplo de etnia hoje é ligado aos índios. A gente sabe que ainda temos no Brasil algumas etnias isoladas, então talvez seria o melhor exemplo. Em Roraima, por exemplo, a disputa envolvendo lá os índios Macuxi, então são índios que estão ligados entre si por questões culturais, podem ser tratados então como a etnia dos Macuxi. Ótimo. Adiante, meus colegas, o último conceito, para fechar isso aqui, é o conceito de religião. Então, letra F também muito polêmico. O último conceito aqui é o conceito de religião. Paulinho, anota aí para a gente esse conceito na tela. Religião indica o modo de manifestação da fé. Então, religião indica, está aí na tela para vocês, religião indica o modo de manifestação da fé, servindo para indicar toda sorte de crenças. Servindo para indicar toda sorte de crenças. Vírgula. Inclusive a não religião. Então, inclusive a não religião. Então, meus colegas, cuidado aí com esse conceito de religião, porque é bem interessante. A religião, modo de manifestação da fé de uma pessoa, vai abranger toda a sorte de crenças, práticas coletivas, organizadas e individuais, e também pode abranger, inclusive, a não religião. Então, na verdade, se uma pessoa for discriminada, sei lá, título de exemplo, porque a pessoa fala assim, eu sou ateu, e aí você sofre algum tipo de discriminação, podemos entender que estaria sendo caracterizado o delito de racismo. Então, cuidado com isso, cuidado com esse conceito de religião aí colocado para vocês. Ótimo. Para fechar, o último conceito aqui sobre o preconceito é exatamente qual? Já falamos de raça, cor, etnia e religião. É só lembrar que são 5. O último aqui é exatamente qual? O último vem a ser a procedência nacional. Então, letra G, no seu material, procedência nacional. Então, o último conceito, o último elemento normativo do artigo 1º, diz respeito aí à procedência nacional. Sobre esse elemento normativo, vocês vão visualizar que há uma certa controvérsia na doutrina. Há quem entenda, então vou aqui colocar para vocês, há uma primeira corrente que entende que procedência nacional significa lugar de origem no Brasil. Então, há uma primeira corrente que diz que procedência nacional seria lugar de origem no Brasil. Entre outros doutrinadores, essa aí é a posição do professor Guilherme de Souza Nutti. Então, na opinião dele, procedência nacional estaria ligado ao local de onde você é originário dentro do território nacional.
Então, por exemplo, se você vem a São Paulo e sofre algum tipo de discriminação porque você é de Minas Gerais, estaria caracterizado. Se você vai ao Sul e você sofre algum tipo de preconceito por ser originário do Nordeste, também estaria caracterizado o crime de racismo. Tá claro? Então aí uma primeira posição. Cuidado, não é uma posição tão tranquila assim. Há uma segunda corrente que, na verdade, trabalha de maneira um pouco distinta. Há uma segunda corrente dizendo que procedência nacional significa local de origem. Então, isso aqui significa local de origem, porque está falando procedência nacional. Então, significa local de origem pertinente à nacionalidade do agente. Então, significa local de origem pertinente à nacionalidade do agente. Então, significa local de origem pertinente à nacionalidade do agente. Olha só, segunda corrente é completamente distinta. Segunda corrente vai dizer que procedência nacional não é mineiro, paulista, carioca, gaúcho, baiano, não. A procedência nacional é se estivesse ligado à nacionalidade da pessoa. Então você sofre discriminação pelo fato de ser brasileiro, aliás, pelo fato de ser americano, pelo fato de ser inglês, pelo fato de ser argentino, pelo fato de ser, sei lá, turco. Então, por isso, procedência nacional estaria ligado à nacionalidade da pessoa. Detalhe interessante que vale a pena constar do seu material é que essa procedência nacional, ela poderia ocorrer, inclusive do brasileiro dentro do território nacional. O que eu quero dizer com isso? Se por acaso você, como brasileiro, sofrer algum tipo de discriminação dentro do território nacional por ser brasileiro, o crime também estaria caracterizado. Tem um exemplo que eu sempre cito nas aulas de ação penal, que foi um exemplo de racismo praticado num avião. Lembra desse exemplo? Tem um exemplo de um avião, que era um avião, Paulinho, acho que de uma empresa da American Airlines. O avião já estava sobrevoando o território brasileiro. E aí o comissário de bordo, eram 2 comissários americanos, eles viraram para o brasileiro e disseram assim, olha, amanhã eu vou acordar como bonito, poderoso, rico americano. Você vai acordar como um depravado, sórdido, canalha, miserável brasileiro. Quer dizer, tanto o STJ quanto o Supremo entenderam que, ao se referir aí ao brasileiro, estaria havendo uma forma de incitação à discriminação ligada ao preconceito pela procedência nacional. Quer dizer, o brasileiro, por mais incrível que possa parecer, ele estaria sendo discriminado dentro do território nacional pelo fato de ter nacionalidade brasileira. Tá? Essa segunda corrente, ela é sustentada, entre outros doutrinadores, pelo professor Fabiano Silveira. Fabiano, que inclusive é meu colega de UFMG, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele tem uma belíssima obra sobre racismo e ele adota essa posição, que a meu ver é até mais acertada. Procedência nacional está ligado à nacionalidade do agente e não ao local de origem dentro do território nacional. Mas, como sempre, procuro ser bem completo com vocês, estão aí as 2 posições colocadas, cabe a você optar por uma delas. Aí até é difícil de falar qual que é majoritária, porque não é um tema tão corriqueiro assim nos tribunais superiores. Ótimo. Meus amigos, depois, próximo ponto, já vimos os elementos normativos. Número 5, né? Próximo ponto no seu material, nosso item 5.2. Item 5.2.
qual é o bem jurídico tutelado pela Lei 7.716? Então, qual é o bem jurídico tutelado pela Lei do Racismo, pela Lei 7.716 de 1989? O bem jurídico tutelado, segundo a melhor doutrina, é a igualdade e o pluralismo da nossa sociedade. Então, sem dúvida alguma, igualdade e pluralismo da sociedade. Vivemos numa sociedade plural e não podemos compactuar e admitir que pessoas sofram qualquer tipo de discriminação em virtude de suas raças, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Por isso, o bem jurídico aí colocado. Ótimo. Depois, quais são aí as condutas incriminadas? Então, no seu material, item 5.3, vejamos aí quais são os tipos, como é que funcionam os tipos objetivos da Lei 7.716 de 1989. Quanto ao tipo objetivo, você vai ver que o legislador, ele usa 4 verbos na lei. O legislador utiliza os verbos obstar. Então, ele utiliza o verbo obstar, ele utiliza o verbo negar, impedir e recusar. Então, utiliza-se os verbos obstar, negar, impedir ou recusar. Então, obstar, negar, impedir ou recusar. Então, os 4 verbos utilizados ao longo de toda a lei 7.716 são exatamente esses 4 verbos aí colocados. Paulinho, ajuda a gente aí e vamos colocar esses 2. Só que você vai fazer o seguinte, você vai colocar juntos. Então, vamos lá, anota aí. Anota aí pra gente. Então, coloca assim pra gente. Coloca assim, obstar / impedir. Então, primeiro vamos trabalhar com esses 2 verbos aí juntos. Coloca assim, 2 pontos. Aí coloca embaixo, 1. Então, coloca assim, demandam. Então, demandam o exaurimento ou perfeição da conduta discriminatória. Demandam o exaurimento ou perfeição da conduta discriminatória. Vírgula. Ou seja, a discriminação produz. Então, a discriminação produz a frustração completa do exercício do direito pela pessoa discriminada. Então, demanda o exaurimento ou perfeição da conduta, a discriminação produz a frustração completa do exercício do direito da pessoa discriminada. Ponto. 2. Então, segunda observação, 2. São crimes materiais. 2. São crimes materiais. Vírgula, ou seja, ocorre a efetiva produção do resultado. Então, ocorre a efetiva produção do resultado, vírgula, pois a pessoa não consegue acesso ao bem ou direito por conta da conduta discriminatória. Então, a pessoa não consegue acesso ao bem ou direito por conta da conduta discriminatória. Então, meus colegas, cuidado com os verbos,
Porque quando usado o verbo obstar, impedir, você vai entender que são verbos onde o resultado será produzido. Quer dizer, quando eu disser que a pessoa teve impedido, significa que ela teve negado o acesso àquilo lá. Ela não conseguiu ter acesso àquele bem ou ao gozo daquele direito. Quer ver? De maneira bem simples, pega pra gente a lei do racismo, Paulinho, e vamos só mostrar aí um exemplo bem tranquilo. Pega a lei 7.716/89 e aí coloca a título de exemplo pra gente na tela, coloca aí o verbo 14, o artigo 14. Então o artigo 14 tá aí na tela, olha só. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social. Veja que nesse caso, o verbo impedir está sendo utilizado, você irá conseguir produzir o resultado. A pessoa não vai casar pelo preconceito de raça, cor, etnia e tal. Olha os outros exemplos. Você vê que a lei, gente, ela é muito semelhante, porque, na verdade, só vai mudando os locais. Olha só, olha o artigo 11, por exemplo. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Isso aí, lamentavelmente, a gente sabe que há alguns anos ocorria. A pessoa ela não podia entrar no elevador social, porque ela era de uma cor, porque ela era de uma religião, etnia, tal, etc. Então, impedir significa que a pessoa não conseguiu adentrar a entrada social ou os elevadores. Aí o crime estaria caracterizado. Então, sempre que colocar o verbo impedir e sempre que colocar o verbo obstar, significa que estamos diante de um crime de resultado. Beleza, Paulinho, vamos voltar para as anotações. Volta para as anotações e agora vamos explicar os outros dois verbos que também são utilizados. Porque a lei também utiliza os verbos negar e recusar. Então coloca assim, negar / recusar. 2 pontos. A simples recusa ou negativa já caracteriza o delito. Então, a simples recusa ou negativa já caracteriza o delito, vírgula. Pouco importando que a vítima, ao final, consiga ou não exercer o direito. Então, pouco importando que a vítima, ao final, consiga ou não exercer o direito. Você vê que os verbos negar e recusar são verbos bem mais interessantes, porque, na verdade, o que vai acontecer? Nesse caso, a simples negativa já vai caracterizar o delito. Então, a partir do momento que você negou ou recusou, o crime já está caracterizado. Pouco importando se a vítima, ao final, conseguiu ou não exercer aquele direito. Coloca 2, são crimes formais. São crimes formais, vírgula, ou seja, consumam-se independentemente da produção do resultado. Consumam-se independentemente da produção do resultado. Então, meus colegas, é isso que acontece nesses casos em que a lei utilizar os verbos negar ou que ela utilizar o verbo recusar. Não interessa, nesse caso, o resultado. O delito já estaria aperfeiçoado com a simples negativa. Pega pra gente, Paulo, a lei 7.716, e aí você vai colocar na tela pra gente o artigo 5º. Então, coloca na tela pra gente aí o artigo 5º. Olha só o artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir
atender ou receber cliente ou comprador. Reclusão de 1 a 3 anos. Você vê o quanto que é difícil a prova desse crime, porque, na verdade, você vai ter que provar que a pessoa teve negado o acesso ao restaurante, ao estabelecimento comercial, e o problema, além disso, você vai ter que provar que a pessoa teve negado o acesso ao estabelecimento comercial por conta daquele preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então aí um crime de natureza formal. Se eu entro num restaurante, o cara vira para mim e fala assim: meu filho, não vamos atendê-lo, porque nós não atendemos pessoas da cor branca. Não vamos atendê-lo, porque nós não atendemos pessoas com religião católica. O crime estaria caracterizado. O grande problema é como é que você prova a questão do preconceito ligado à religião, ligado aí à cor, nos exemplos trabalhados com vocês. Fácil, meus colegas, tranquilo? Então, cuidado com essa questão colocada para vocês quanto ao tipo objetivo. Vamos lá, em frente comigo, na lousa. Próximo ponto no seu material, ponto de número 6. Aliás, 6 não, ainda estou aqui dentro. Ponto de número 5.4. Item 5.4, cuidado com a lei do racismo e um possível conflito aparente de normas. Então, item 5.4, fique atento aí a um possível conflito aparente de normas. Por que isso? Porque você tem alguns crimes ligados aí à questão da raça, cor, etnia, que às vezes podem provocar uma polêmicazinha. Quanto a esse conflito aparente de normas, primeiro crime que vale a pena você ficar atento é exatamente qual? No material de vocês, vocês vão colocar o seguinte: se a discriminação. Então, se a discriminação, então cuidado, se a discriminação ela estiver relacionada a motivo de sexo. Então, se a discriminação ela estiver relacionada a motivo de sexo ou de estado civil, então a pessoa ela sofrer aí algum tipo de discriminação por conta de ser solteira, casada, ou por ser homem ou mulher, por conta do sexo, nesse caso, o crime caracterizado, ele está previsto na Lei 7.437 de 1985. Então, Lei 7.437 de 1985. Cuidado com isso, nesse caso, essa lei ela é anterior à Constituição e lá ela vai tratar essa discriminação, como contravenção penal. Então ela trata essa discriminação por motivo de sexo ou de estado civil, ela trata isso como aí uma contravenção penal. Como é tratada como espécie de contravenção penal, e como nós vimos que a Constituição exige que a discriminação seja tratada como crime, há quem entenda que essa lei não teria sido recepcionada pela Constituição. Então há quem entenda que essa lei ela não teria sido recepcionada pela Constituição Federal, porque a Constituição diz que toda e qualquer prática aí de racismo, ela deve caracterizar crime, não contravenção penal. Maravilha. Outro detalhe importante, cuidado aí com a discriminação praticada contra pessoas portadoras de deficiência física ou mental. Então, se você visualizar uma discriminação praticada contra pessoas portadoras de deficiências física ou mental, então discriminação em relação a pessoas portadoras de deficiência física ou mental,
que também, lamentavelmente, vez por outra, acontece. Nesse caso, temos aqui esse crime previsto numa lei especial, que é a Lei 7.853, de 1989. Tá? Então, lá na Lei 7.853, para ser mais exato, em seu artigo 8º, lá nessa lei, você vai ter a discriminação, só que praticada contra pessoas portadoras de deficiência física ou mental. Ótimo. Depois, meus colegas, a última lei que nós temos sobre discriminação, e que você não pode cair numa pegadinha de prova, é a discriminação. Então, uma última hipótese é se, porventura, essa discriminação ela for praticada contra idosos. Se, por acaso, a discriminação for praticada contra idosos, aí você vai cair lá no Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03. Lá no Estatuto do Idoso, essa discriminação contra o velhinho, bom velhinho está lá no artigo 100, incisos 1º e 2º. Então fique atento à discriminação contra idosos. Prevista no artigo 100, incisos 1º e 2º. Ótimo. Meus colegas, então aí cuidado com esse conflito aparente de normas. Aula de hoje, fechamos o racismo. Último ponto interessante a ser trabalhado com vocês é exatamente qual? No seu material, nosso ponto, então, de número 5.5, fechando aí a lei do racismo, é interessante que você estabeleça uma distinção. Então é interessante que você estabeleça uma distinção entre o artigo 20 da Lei 7.716 de 1989 e o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Então, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Então, meus colegas, aqui, no dia a dia lá do Datena, da Hebe, da Ana Maria Braga, isso aqui é um seríssimo problema, né? Porque para eles tudo é racismo. Então fala assim, racismo, né? Então, briga na vizinho, racismo, tal. Cuidado para não confundir o crime de racismo previsto no artigo 20, que o Paulinho vai pegar para vocês, com o crime de injúria racial do Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º. Vamos no artigo 20. Vamos no artigo 20 da Lei do Racismo. Está aí na tela para vocês, olha só. Praticar, marca para a gente, Paulo, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então esse é o artigo 20. O grande problema é que as pessoas costumam confundir demais esse artigo 20 com o crime de injúria racial. Quais são as diferenças? Então vamos lá então. No seu material, comigo aqui na lousa, nós vamos fazer no seu caderno um quadro comparativo. De um lado, você vai colocar primeiro a injúria racial. Então, de um lado, você vai colocar a injúria racial e depois nós fazemos aí a comparação. De um lado, a injúria racial e do outro lado, você vai colocar o crime de racismo previsto lá no artigo 20 da Lei 7.716 de 1989. Quais são, então, as diferenças entre esses dois crimes? Então, vamos lá. Primeiro ponto é você entender, vamos aqui primeiro na injúria. O crime de injúria racial, qual é o bem jurídico tutelado por esse delito? Quando você pratica a injúria racial, o bem jurídico tutelado aqui é a honra subjetiva. Então, na verdade, tutela-se a honra subjetiva de uma pessoa.
Aqui, na verdade, o que você tem, então, nesse crime é um ataque. Então, aqui você tem um ataque à honra subjetiva. Então, aqui você tem um ataque à honra subjetiva de pessoa determinada. Então, nesse crime, eu viro para uma pessoa e vou ofender aquele indivíduo. É só lembrar o caso do Grafite, jogador de São Paulo, né? Que lá no Morumbi o cara vira e chama ele de macaquito. Chamou ele de macaquito. Então ali o que nós temos? Nós temos uma injúria racial. Você tem aquele caso deplorável do Edmundo também, Edmundo, jogador de futebol, vez por outra também praticando isso. Então, esse é o crime de injúria racial. É um ataque dirigido contra uma pessoa individualizada. Maravilha. Que mais? O crime de injúria racial, gente, ele é um crime afiançável. Então, nesse caso, o delegado pode conceder fiança. E, além disso, o crime de injúria racial, ele é um crime prescritível. Geralmente, a injúria, ela tem até uma pena elevada, mas vai estar sujeita à prescrição. 2, 4, 8 anos, vai estar sujeita ao prazo prescricional. Maravilha. Outro detalhe importante, a ação penal quanto a esse crime é exatamente qual? Houve uma mudança, né? O crime aqui antes, ele era de ação penal privada, mas por conta do advento da Lei 12.033/09, esse crime hoje, portanto, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, esse crime hoje, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, é o que está lá trazido pelo advento da Lei 12.033 do ano de 2009. Maravilha. Meus colegas, para fechar, e o crime de racismo lá do artigo 20? Esse crime de racismo do artigo 20, que alguns doutrinadores chamam de incitação ao racismo, aqui nós já vimos e já foi falado na aula de hoje que o bem jurídico tutelado por esse delito é a igualdade e a pluralidade que deve reinar na nossa sociedade. Então, o bem jurídico tutelado seria a igualdade e a pluralidade. Lembre-se que quanto a essa ofensa aqui na incitação ao racismo, então a ofensa não é dirigida, então nesse caso a ofensa não é dirigida contra pessoa determinada. Então a ofensa não é dirigida contra pessoa determinada. Quando você pratica a incitação ao racismo, você não está aí dirigindo sua conduta contra uma pessoa. Na verdade, a ideia é que há aqui uma oposição indistinta a toda uma raça, etnia, cor, religião ou procedência nacional. Então, na verdade, o que ocorre aqui é que há uma indeterminação. Então, aqui há uma indeterminação quanto aos sujeitos passivos. Então, há uma indeterminação quanto aos sujeitos passivos imediatos. Porque, na verdade, você não consegue individualizar uma pessoa que teria sido diretamente atingida por essa conduta delituosa. Porque o que há é uma oposição indistinta.
Você publica o livro, né? Aquele exemplo que eu citei, você publica um livro aí estimulando o ódio ao povo judeu. Então, na verdade, você aí sim vai ter a incitação ao racismo, tá? Lembrando, só para poder fechar, que esse crime do artigo 20, já falamos isso, ele é um crime inafiançável e imprescritível. Então, esse crime ele é um crime inafiançável e também se trata de um delito imprescritível. E, por fim, não custa lembrar que esse crime do artigo 20, devido ao próprio bem jurídico tutelado e pelo fato de não haver uma vítima determinada, a ação penal quanto a esse crime é uma ação penal de natureza pública incondicionada. Então, na verdade, a ação penal em relação a esse delito é uma ação penal de natureza pública incondicionada. Então, claramente, diferencia-se esse delito do crime de injúria racial previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Tranquilo, meus colegas? Fácil? Vejam vocês, então, que nessa nossa gravação, feita especialmente para vocês, conseguimos, então, analisar os principais pontos do racismo. Perceba que, ao contrário das outras leis, eu não analisei todos os artigos, porque os artigos são muito repetitivos. E fala lá, impedir ou obstar acesso ao estabelecimento comercial. Impedir ou obstar acesso a emprego, impedir ou obstar ou recusar aí transporte público, com base no preconceito. Então, na verdade, peço apenas que vocês complementem a aula de hoje fazendo uma leitura simples da Lei 7.716/89, sem prejuízo da leitura das doutrinas citadas ao longo da aula de hoje. Tranquilo? A todos vocês, agradeço então pela atenção. Fiquem todos com Deus, bom estudo e até a nossa próxima aula. Tchau!